No Ano Internacional da Química, nós vamos falar de um problema que essa ciência enfrenta hoje em dia, a falta de professores na área. Mas vamos falar também do quanto tem gente preocupada em fazer com que mais e mais pessoas saibam da importância da química na nossa vida. E com isso se tornem mais próximos dela, seja como alunos ou como professores. Esse é um assunto que vamos conversar com o pesquisador Luiz Henrique Ferreira, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. No De Cara com Férias, que começa agora. Bom, antes de começarmos a falar sobre o ensino de Química, eu gostaria de agradecer a você por receber a gente aqui para essa entrevista. É um prazer recebê-los aqui e nós sempre estamos à disposição para discutir o ensino de Química, especialmente com vocês, né, estudantes do ensino médio. Luiz, como você vê o ensino de Química nas escolas de hoje em dia? O ensino de Química nas escolas públicas não é tão diferente quanto se imagina do ensino de Química nas escolas particulares. Infelizmente, nós temos muito que avançar nessa área, no país todo, embora existam exceções, né? Algumas escolas públicas conseguem, no país, atingir níveis muito bons, né? Todos os indicadores mostram isso, assim como algumas particulares, mas, infelizmente, é um percentual muito baixo de escolas que consegue fazer um ensino de Química com a qualidade que a gente espera. E, na sua opinião, qual o principal passo para melhorar o ensino da Química no Brasil? As condições para a melhoria, né, do ensino de Química, na verdade, elas não são exclusivas da disciplina Química. A gente precisa melhorar o ensino de maneira geral. Eu acho que melhorando, né, investindo em ensino, se a gente tiver novas políticas públicas voltadas para a educação básica, né, com o conhecimento que já existe, com as pesquisas educacionais, com as teorias que a gente conhece sobre educação, é suficiente para a gente dar esse salto de qualidade. Você desenvolve materiais didáticos para ensino de Química, não é mesmo? Esses materiais que nós temos desenvolvido, né, parte dos materiais nós desenvolvemos mesmo aqui no grupo, no nosso grupo de pesquisa. Parte dos materiais não são desenvolvidos aqui, mas nós trazemos para fazer pesquisa com esses materiais. Os resultados são bons, é por isso que essa é uma das condições, né, em relação àquela pergunta anterior, para que a gente tenha uma melhoria no ensino de Química. É o uso efetivo mesmo, em sala de aula, de materiais didáticos que levam em consideração, né, o processo de aprendizagem, né, o conhecimento que o aluno já leva para a sala de aula, o potencial de aprendizagem que o aluno tem, enfim. Então, o material didático ele tem um papel importantíssimo, ele dá resultado, as pesquisas mostram isso, só que, infelizmente, né, o nosso grupo ele atua com pesquisa durante um período determinado, porque essas pesquisas são aplicadas por estudantes de pós-graduação, estudantes de mestrado e de doutorado, e depois que termina a pesquisa, a gente sempre observa resultados muito bons, mas termina a pesquisa, o pesquisador, né, esse estudante de pós-graduação, deixa a escola e, por uma série de falhas, né, e aí é o que eu chamo de políticas públicas, esse processo não tem continuidade. E você recebeu um prêmio pelo desenvolvimento de um novo material didático para o ensino de Química, não é mesmo? Nós desenvolvemos um material, né, que permite a abordagem de uma série de conceitos de Química em sala de aula. E, a partir da ideia desse material, é um material novo, né, então, a partir da ideia do material, um aluno do nosso grupo de pesquisa aplicou, né, como projeto de mestrado, esse material em algumas escolas aqui de São Carlos e da região. Os resultados, de fato, né, surpreenderam a gente. O material tem mesmo um potencial muito grande, ajuda demais o aluno a aprender Química. Neste momento, tem um outro aluno, um aluno de doutorado, também aplicando isso. Ele está aplicando na região também, só que num outro projeto.
E o que a gente tem observado é que facilita, né, auxilia o aluno a imaginar o que ocorre lá no mundo das moléculas, dos átomos e etc. Então, e é ali que se aprende química de fato. Na minha escola, tenho 2 aulas de química por semana. Você acha que a quantidade das aulas altera a qualidade do ensino? Apenas quantidade não, né? Eu acho pouco, 2 aulas, mas isso é normal na sua escola e em todas, né? Infelizmente, a matriz curricular do ensino médio ela é muito apertada, no sentido de que tem muita disciplina e para daí caber, né, na semana, as disciplinas têm pouco tempo. 2 horas é muito pouco tempo para aprender química. Mas esse é um problema geral. Agora, por outro lado, apenas aumentar a quantidade, né, de horas-aula, então, dobrar, por exemplo, apenas, não resolve. Não é só isso que a gente precisa fazer. E muita gente associa a química assim, com mais assim, liberação de cheiro, mudança de cor, aqueles cientistas malucos que a gente vê na TV. E qual que é a sua opinião a favor disso? Como você acha que pode mudar essa imagem? Tem coisa até pior do que isso, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, uma propaganda na televisão de um produto qualquer, um shampoo, um alimento, seja lá o que for, e eles fazem questão de enfatizar que isso não tem química, né? Não tem química. Bom, então parece que é bom, né? Passa a ideia para o consumidor de que, olha, isso é bom porque não tem química. Na verdade, isso não existe. Não existe, né, o produto sem química. Por uma razão simples, né? A química é uma ciência que trabalha com a matéria, com as transformações da matéria, com a composição da matéria e etc. Então, como tudo é matéria, tudo que você come, tudo que você usa de produto de higiene pessoal, de, enfim, sua roupa, você mesmo, né? Tudo é química. Então, essa tentativa de vender a ideia de que a química é uma coisa ruim, isso não ajuda nada, isso para a sociedade é muito ruim. Porque, veja bem, o cidadão que acredita nesse tipo de coisa, ele acredita por falta de conhecimento, e é conhecimento básico de química. Uma sociedade desinformada, né, ela é facilmente manipulável, por interesses de todo tipo, inclusive econômicos. Tem muito professor de química que trabalha essa área de química como se fosse pura matemática. Na minha escola, tem até professores que às vezes chegam lá e não dão nem a matéria de química, são professores de matemática dando aula de química ou de física. Você acha que isso é por causa que não tem muitos professores qualificados ou na área de química? Tem 2 questões envolvidas nessa pergunta. Bom, primeiro que, de fato, falta professor de química no Brasil, e falta muito. O Brasil precisa formar muito professor de química para que a gente garanta em todas as escolas a presença do professor de química lecionando química, né? Então, esse é um déficit, mas o país todo tem esse problema, e ajuda a responder um pouco a pergunta. A outra parte, né, da resposta, ela está vinculada a uma maneira de interpretar a natureza. Algumas ciências, aliás, as ciências em geral, né, elas se usam muito da matemática para poder entender a natureza. É importante fazer a conta, mas entendendo que tem um fenômeno que se comporta matematicamente exatamente daquela maneira. Então, essa associação da matemática com a química, ela é natural, ela ajuda a gente a aprender química, mas tem que ser explicado o fenômeno que está por trás da fórmula, né? Com o ensino de química, assim, para todo mundo assim bem ensinado, não acaba tendo um perigo maior assim de alguém fazer um mau uso desse aprendizado? O conhecimento de química até o ensino médio, né, aquele, por melhor que seja a qualidade desse ensino, ele não é suficiente para uma pessoa caminhar na direção em que você coloca. Por exemplo, se a pessoa quiser fazer bomba, se ela quiser fazer um veneno, etc., esse conhecimento não é suficiente. Ela precisa se aprofundar mais e aí vai ter que se especializar. Por outro lado, né, eu duvido que alguém bem informado, a pessoa que tem uma boa formação em química no ensino médio, certamente ela tem uma boa formação nas outras disciplinas. E
uma pessoa bem informada, a gente entende que é um bom cidadão. Então não vejo por que ela se apropriar de um conhecimento para fazer o mal, né? Vamos colocar assim. Os professores com que você trabalha realmente queriam ser professores de química ou eles assim não conseguiram ser outra coisa e partiram para assim ensinar a química? A gente tem que entender, né, o magistério como uma profissão como qualquer outra, uma profissão de nível superior, como tantas outras. E o professor, também como qualquer outro profissional, ele pode ou não estar contente com o que faz, né? Isso acontece em todas as profissões. E um professor que está assim, insatisfeito com o que ele está fazendo, ele pode atrapalhar o aprendizado dos alunos dele ou não? Pode, infelizmente pode. Assim como qualquer outro profissional insatisfeito, ele pode causar prejuízo para aqueles, né, com quem ele atua. Isso, de novo, né, vale para qualquer profissional. Eu não gostaria de ser atendido por exemplo, um médico insatisfeito com a sua profissão, né? Eu não gostaria de ser transportado por um taxista insatisfeito com a sua profissão. E eu não gostaria de ter aula com um professor insatisfeito com a sua profissão, porque certamente vai trazer prejuízo, né, para aquele que deveria se beneficiar dos trabalhos desse profissional. E nas suas pesquisas, você percebe o desinteresse dos alunos ou a deficiência dos professores na área de química? A questão do desinteresse ela é um pouco consequência da qualidade do ensino que nós temos. Mas também tem o interesse. E isso é muito legal. Eu conheço e já tive alunos, né, e conheço atuais alunos, e eu mesmo passei por uma experiência assim, de desenvolver o gosto pela química muito cedo. E aí a gente começa a ficar fascinado, né, por uma ciência ou por uma área de conhecimento. Então, a gente tem, como eu dizia, né, ex-alunos e atuais alunos que sentem muito prazer em estudar química. Você acha que fazer mestrado e doutorado, assim, o professor, ajuda no aprendizado dos alunos? Ajuda muito, muito. Até 1 ou 2 décadas atrás, o próprio mundo, esse é um movimento mundial, né? Então, o próprio mundo não exigia muito mais do que um curso de graduação, do que a faculdade, a não ser em algumas áreas específicas. Aqui no Brasil, pouca gente fazia pós-graduação, mas o mundo tem mudado muito, né? E a gente hoje acredita que, na verdade, o nosso processo de formação ele não termina com a faculdade, né? E, de fato, não termina. A pós-graduação ajuda qualquer profissional, e o professor de química, sem dúvida, ou o professor de qualquer outra disciplina, a pós-graduação vai ajudar. E também não deve parar o processo de formação após a pós-graduação, né? Quer dizer, fez mestrado, fez doutorado, vai ter que continuar estudando. Luiz, você disse assim que seu interesse pela química despertou bem cedo. Você acha que tem uma idade ideal para que as pessoas também possam achar interessante essa área da ciência e futuramente conseguir encaixar nessa profissão? Eu me despertei cedo mesmo, né, no equivalente hoje à 7ª, 8ª série. Eu nunca esqueço de um professor, primeiro, que eu tive, né, daí de novo o papel do professor, um professor de ciências que trazia para a aula discussões sobre a matéria, sobre átomo e tal, e aquilo eu comecei a achar muito interessante. Depois eu li um livro, né, de um autor, esse livro era traduzido para a língua portuguesa, de um alemão chamado Fritz Kahn. E eu me interessei tanto por esse tal de átomo, né, que eu fui atrás disso e descobri um livro, né, chamado O Átomo. Né, exatamente esse é o título, do Fritz Kahn. E ele colocava numa linguagem bastante acessível, para uma criança, inclusive, né, eu era um pré-adolescente, vamos dizer, ele colocava numa linguagem bastante acessível o que é, de fato, o átomo, né, e o livro inteiro tratava só disso. E eu me apaixonei pelo livro, na verdade pelo átomo, né? Mas tem gente que encontra isso um pouco mais tarde, tem gente que encontra mais cedo, né? Mas acho que as condições favorecem. E você acha que assim,
ter algum desses exemplos na família, ou de um engenheiro, ou de um químico, pode ajudar a despertar esse interesse? Eu acho que pode, principalmente se essa pessoa exerce com prazer a sua profissão. Né? Ter, por exemplo, um engenheiro na família que é feliz com o que faz, que sente, que vê beleza naquilo, né, que faz na profissão dele, certamente ele pode influenciar. E o que você diria para um aluno de ensino médio para ele assim, se sentir incentivado a estudar química? Eu acho que procurar, né, dentro de si mesmo, onde é que foram parar essas perguntas que certamente esse estudante fazia quando era criança. Tenho certeza que fazia. Do que são feitas as coisas? Né? Do que é feita a água? O que tem nesse ar que eu respiro? Do que é feito o meu corpo? Então, essas perguntas que a gente faz, né, que aparentemente são perguntas inocentes, que uma criança faz, eu acho que se a gente resgatar essas perguntas e começar a pensar um pouco, a gente vai perceber o seguinte: poxa, a química me ajuda a interpretar isso. Ela me ajuda a entender isso. E aí começa a aparecer o prazer. Bom, Luiz, muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço, Cris, Vanessa, é um prazer recebê-las aqui. Gostaria de dizer, né, a vocês e a todos os estudantes de ensino médio que, se tiverem interesse em entrar em contato com o grupo, em conversar sobre química, sobre a profissão do químico, sobre ser professor de química, que pode nos procurar, a gente vai receber de braços abertos. E até o próximo De Cara com Feras.